Artigo 244. Ele orienta a tratativa contábil do ajuste do preço de transferência. Vamos para o texto do artigo 244? Olha aí, na tela. Nas hipóteses de apuração de excesso de custo de aquisição de bens, direitos e serviços importados de empresas vinculadas e que sejam considerados indedutíveis na determinação do lucro real. Sim, houve excesso em relação ao preço parâmetro. Você comparou o preço praticado da importação com o preço parâmetro e há excesso, tem uma parte indedutível. E aí, qual é a tratativa contábil dessa gordura, desse custo indedutível? Deu entrada no estoque. E aí, o que fazer na contabilidade com esse excesso? Artigo 244. Nas hipóteses de apuração de excesso de custo de aquisição de bens, direitos e serviços importados de empresas vinculadas e que sejam considerados indedutíveis na determinação do lucro real, apurados na forma estabelecida no artigo 242, a pessoa jurídica deverá ajustar o excesso de custo, determinado por um dos métodos, no encerramento do período de apuração, contabilmente, por meio de lançamento a débito de conta de resultados acumulados e a crédito de conta do ativo onde foi contabilizada a aquisição dos bens, dos direitos ou dos serviços e o que permanecerem ali registrados ao final do período de apuração, ou conta própria do custo ou de despesa do período de apuração que registre o valor dos bens, dos direitos ou dos serviços na hipótese de esses ativos já terem sido baixados na conta de ativo que tenha registrada a sua aquisição. E o parágrafo 2º dá um outro alerta contábil, com repercussão no cálculo do JCP, que é sobre o PL que recebe a todo tempo lucro ou prejuízo do período. Dentro desse lucro tem custos de importação, que já foram baixados do estoque e que está lá no lucro ou prejuízo do exercício. E aí a questão do PL inchado com excesso de custo de importação, excesso indedutível. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica opte por adicionar na determinação do lucro real o valor do excesso apurado em cada período de apuração, somente por ocasião da realização por alienação ou baixa a qualquer título do bem, do direito ou do serviço adquirido, o valor total do excesso apurado no período de aquisição deverá ser excluído do PL para fins de determinação da base de cálculo do JCP. De que trata o artigo 355? O artigo 355 trata do cálculo do JCP sobre o PL, que é dedutível. Que texto, professor, pesado. Vamos ordenar o pensamento? Vamos lá. O que quer dizer o caput do artigo 244 e esse parágrafo 2º? Vejam o seguinte, esse texto decorre da Lei 9.430/96, que merece uma elucidação que foi feita, e muito bem, pela Instrução Normativa 1312 de 2012. Olhando a IN 1312 de 2012, temos o esclarecimento melhor. Você vai ter mais facilidade de compreender esse caput do artigo 244, bem como o parágrafo 2º. O que ocorre? Ora, nós sabemos, você importou de pessoa vinculada? Importou. Ok, vamos lá. Você sabe que temos lá no artigo 242 os métodos, não é isso? Tá bom. Qual o método que você aplicou? No meu caso, professor, eu importei uma mercadoria e eu adotei o PRL. Então tá bom.
tão frequente o PRL, por isso que eu estou dando o exemplo do PRL. Tá bom, ótimo, PRL. Vejam que o PRL, o preço parâmetro, né, o custo máximo de importação para a pessoa vinculada para aquele produto importado, vamos imaginar que é um motor que importei para montar um carro no Brasil, tá? Como exemplifiquei em artigos anteriores. Tá bem, então tá bom, vamos lá. Vamos importar um motor da minha matriz que está nos Estados Unidos. Importei um motor. Ok. Custo, preço praticado. Desembaracei no porto de Santos, no porto de Paranaguá. Olha lá, no porto de Vitória. Tá bom. Desembaracei, tenho uma nota fiscal de entrada. Preço praticado. Tá, eu tenho então o custo médio ponderado, custo médio anual, não é isso? Que eu apuro, preço de transferência em 31/12, a cada encerramento de ano calendário. Eu não calculo o preço de transferência na importação e exportação mensalmente. Mas eu estou sujeito no regime anual, ao regime anual, no lucro real anual com balancete acumulado. Não tem que falar em ajuste de preço de transferência na importação e exportação nos balancetes mensais acumulados. É só no ajuste anual, em 31/12, no balanço anual, em 31/12, ok? É só no balanço definitivo, no ajuste anual. Ok. Vamos lá. Então, vejam que você tem um preço parâmetro e tem um preço praticado. Tem o preço praticado, importei por 100. O preço parâmetro, o máximo para aquele motor, para aquela especificação técnica, pelo PRL que escolhi como preço parâmetro, como preço livre de mercado, tá bom. Pelo PRL, puxa vida, o máximo que eu poderia importar é o valor de R$70. Eu importei por 100, estou com um custo inchado de 30. Tem ali para o fisco custo artificial de 30 da pessoa vinculada. 30. Então eu tenho que adicionar esses 30. Tá. Mas eu importei, não é, durante o ano, e pode ser que aquela mercadoria importada, aquele motor, ainda está no ativo. Veja, o cálculo do preço de transferência pelo o quê? Pelo PIC, pelo PRL, pelo CPL, pelo PCI, que é commodity. Eu calculo o preço de transferência, quer dizer, eu comparo preço de entrada de importação, bem como preço parâmetro. Esse preço parâmetro é de entrada. O preço praticado é custo de entrada. E o preço parâmetro também é de entrada. PIC, preço independente comparado. O CPL, custo, não é, de produção mais lucro, é custo de entrada. PSEX, ou melhor dizendo, o PIC, preço sob, PCI, preço sob cotação na importação. Quer o preço praticado, quer o preço parâmetro, são custos de entrada. Eu identifico a gordura, mas se essa mercadoria importada, se esse material importado está no estoque, ele não está afetando ainda a DRE. Qual é a base de cálculo do imposto de renda? Não é o lucro real? O lucro real não toma como ponto de partida o resultado societário? Se esse ativo, esse custo de entrada é 100, o preço parâmetro é 70, esses 30, ele o quê?
Se estiver no ativo, então ele não está afetando a DRE. Então eu só vou oferecer a tributação esses 30 quando aquela mercadoria importada afetar o resultado. Mas eu já sei de antemão que tem um custo de entrada artificial de 30. Eu tenho que oferecer a tributação no momento que ele afetar a apuração do lucro real. Ele não afeta esses R$30 de custo artificial, ele não afeta o lucro real quando ainda, ou seja, estando ainda no ativo, no estoque. Não é isso? Se necessário, quanto a fato gerador de imposto de renda, assiste o tópico 1, onde eu esclareço qual é o fato gerador do imposto que é sobre a renda. Renda é sobre o lucro. Lucro está na DRE. Se está no estoque ainda, aquele 30 de custo artificial, que afetação há na apuração do lucro real, você tem que aguardar a venda desse material importado. Que aí, no ano que for para a DRE, esse custo você tem que adicionar. Ah, eu importei no ano X1. Então eu calculo o ajuste do preço de transferência no ano da entrada. E ofereço no ano da saída do estoque, na imputação na DRE. Sim, porque o ponto de partida para apurar o lucro real não é o lucro societário. Enquanto estiver no estoque aquele custo artificial de 30, não está afetando o lucro real. Eu não estou prejudicando em nada o fisco no que diz respeito a imposto de renda. O imposto é sobre o lucro. Enquanto estiver no estoque, este é o raciocínio do artigo 244. Mas detalha mais, professor. Vamos lá no passo a passo. Vejam que, olha o que eu falei. Eu falei que pelo método, método PIC, falei pelo método CPL, não é isso? Custo de produção mais lucro. Falei o PCI, preço sob cotação, importação. Eles, o que? São preços parâmetro de entrada e o preço praticado de entrada. Mas e o PRL, professor? O exemplo que o professor deu é que foi pelo PRL. PRL? O PRL é preço parâmetro que se pauta, como nós aprendemos, se pauta pelo quê? Preço de venda. Tá. Veja que o preço parâmetro PRL é de saída. O preço praticado, então, eu o que? Tenho custo de entrada, tá bom, ótimo. Esse custo de entrada, preço praticado, se você adota o PRL, tá. Então, você tem o custo de entrada, preço praticado de entrada, você vai o quê? Comparar com o preço parâmetro PRL na saída. Essa diferença, veja que você já está apurando no PRL no ano da saída, no ano que está afetando a DRE. Aí, no PRL, ora, é só adicionar no LALUR e morreu o assunto. Veja que eu estou artificializando meu custo do produto vendido na DRE, porque o custo praticado não é 100. O custo praticado é 100. Ele sai do estoque, vai para a DRE, como custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida, 100. Mas dedutível é 70. Mas eu não apuro o PRL no ano da saída? Tá, então vou lá no LALUR, no ano da nota fiscal de saída, eu vou lá no LALUR e adiciono 30, morreu o assunto. Não tem que se preocupar com este ajuste contábil de que trata o artigo 244. Esse artigo 244, ele cuida, se aplica para, na prática, PIC, CPL ou PCI, onde
eu o quê? Tenho preço praticado de entrada, tenho preço parâmetro de entrada, mas não tenho ainda a saída do estoque. Então, o que acontece? Você tem que já fazer o ajuste do custo lá no estoque, no ativo, e se já saiu, porque não é cálculo anual, pode ser que deu entrada de janeiro e já saiu em fevereiro, mas teve entradas de dezembro que saíram em janeiro do ano seguinte. O fato é que, se eu estou falando de, repito, PIC, estou falando de CPL, estou falando de PCI, eu tenho comparação de preço praticado de entrada, preço parâmetro de saída. Melhor dizendo, preço parâmetro de entrada. Aí eu tenho o ajuste. Tá. Vejam que eu ainda não necessariamente tenho a baixa desse estoque contra o resultado. E aí o fisco se preocupa o quê? Não está afetando o resultado, então não posso exigir que ele adicione no ano da entrada no estoque. Senão eu estaria tributando o que não é renda. Então vamos fazer o seguinte, é perigoso o profissional da contabilidade esquecer e no ano da baixa, da afetação lá na DRE, que é o ponto de partida para apurar o lucro real, ele esquecer de adicionar aqueles 30, que digamos, não seja do PRL, seja preço parâmetro que antes me referia, PIC, CPL, PSEX, puxa vida, ele esquece de adicionar. Porque no PRL, dificilmente, né? Porque é o ano da saída, é o ano já da venda, já então tem a baixa do estoque. Ele não vai esquecer o profissional, não é? De adicionar o valor de 30. Aí, em outras palavras, lá na DRE, no custo do produto vendido vai estar 100, 100 dos 100, 30 é artificial, tem que adicionar. Tá bom, vou lá no valor, adiciona, morreu o assunto. E não tem que falar nesse ajuste contábil do artigo 244. Ok. Em estando você praticando, né? Na verdade, você praticando, não é? Em estando praticando, não. Você está praticando o preço parâmetro. Falei o quê? Falei PIC, CPL ou PCI. Preço parâmetro é de entrada. E o preço praticado é de entrada no estoque. Não está afetando aí o resultado, mas você já sabe que tem diferença adicional. Você já tem que, o quê? Calcular por esses métodos, reforço, PIC, CPL, bem como PSEX, eu, o quê? Comparo na entrada. Eu tenho dados de entrada no PIC, CPL e PSEX. E o preço praticado é de entrada. Então, eu já identifico a gordura. E deu 30 por esses outros métodos também? Tá. Eu tenho um estoque de 30 que eu tenho que adicionar. Quando eu vou adicionar? Quando afetar a DRE, que pode ser no ano seguinte.